Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos ajudar mandando um Pix. Sim, você pode ajudar o Arte Final mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo Maurício Dantas. Olá, amigos do Pilha. E ele está de volta, Dãozinho. Viu como é fácil? Você me chama, eu venho. Se não me chama, eu não venho. Viu? Assim, não tem dificuldade. E, fake news aí. Com essa cara fake de news. pau, eu quero saber qual é com que nome você está concorrendo nessas eleições, então. Marcelo Miranda. Ai. Dãozinho, o que você andou lendo nessa sua pequena ausência? Pois é, então, falando de Marcelo Miranda, eu peguei 2 gibis de horror, que você fala de terror, ele vai ficar com raiva, então tem diferença, né? Então 2 gibis de horror. Um muito bom, que não acabou ainda, pelo menos o meu fornecedor legal, e um muito ruim. O muito ruim acabou. O muito ruim é em 4 partes, publicada pela... Cara, eu não sei se é AWA que fala, que é AWA. Upshot. Não sei se o Upshot é selo da AWA, não sei como funciona essa posta editora. Já leu coisa dela, Maurício? Sim, a gente até comentou aqui de algumas coisas dela. Já o Nem Todo Robô é do Deodato, é dele, é aquele Fight Girls do Funk Show. Isso. Eu sempre penso que é um selo daquelas outras, da Boom, né? Vai enlouquecendo, né? Então, esse da Upshot é o Hotel, né? Hotel, né? Só que aí ele escreve hotel, né? Normal, né? Em inglês, mas em português, e bota um L a mais, né? Aí você, como é um letreiro, você apaga o O e o T, aí fica Hell, né? Já começa por aí no título, né? Você pega um título desse forçadíssimo ao extremo, né? Tudo bem, né? Nem é clichê, né? Não, nem é clichê, ainda ficou ruim, né? Aí vamos lá, né? É escrito por um cidadão chamado John Lees, que ele fala aqui no... O que é que ele já fez, eu esqueci, não interessa. E desenhado por um tal de Dalibor Talajic, que deve ser croata ou alguma coisa aí desse... Vixe, mas aí você leu mesmo sendo desenhado por ele? Então, eu ia falar que o desenho é ruim, né? Mas já não precisa mais falar, né? Não precisa mais falar, né? Bom, aí se você achou que o clichê é pouco no nome, né? Então... Primeiro que é um hotel assombrado, né, pra variar, então já tá o estilo do clichê, né. E o terceiro clichê é que ele fica naquela rodovia 66, né, então mais um clichê. E para finalizar, ele é um hotel que quando alguns personagens passam por ele e falam, nunca vi esse hotel aqui, aí hoje eu tô vendo, então ele só aparece pra você quando você tá muito mal ou alguma coisa do tipo, né. Pelo menos essa é a premissa do autor. E aí, como são 4 partes, e são histórias isoladas, são 4 histórias independentes, mas que conversam entre si. Por exemplo, a história 1 com a história 2, a história 1 é uma mulher, a personagem principal, e a história 2 é um casal. Aí na história 1, eles se encontram. Aí quando você vai ler a história 2, é o encontro deles pela perspectiva do casal, entendeu? Aí, na primeira perspectiva da mulher, mas é só uma página, 2 páginas no máximo. Aí na história 2 você entende um pouquinho mais do contexto daqueles e por aí vai, sabe? Então não tem uma ligação em si, fora o hotel, mas tem esses cruzamentos que é bem bacaninha, assim, você se diverte, veja aquela passagem da primeira edição, tô vendo aqui, fica por isso mesmo. Então tirando isso, sabe, é aquela história de horror bem clichê mesmo, de monstro na parede, de monstro saindo da barriga da mulher, que a mulher tá grávida, sei lá mais o que. Eu acho que na terceira edição tem uma cena que realmente deu um medinho assim quando eu virei a página, né? Mas tirando isso, cara, é muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. O Maurício já falou do desenho sem falar, né? Nem precisa dizer, o desenho é péssimo.
péssimo, assim, de um jeito vergonhoso. E a história não é nenhum gibi ruim de ler, sabe? A gente já leu, já lembra e já falamos aqui de coisa muito pior do que esse Hotel, né? Então, assim, de leitura, você vai embora facinho. O problema é que, cara, assim, já falamos isso aqui também, né? Não é nem problema de ser clichê, né? Clichê é que lê pra ter clichê mesmo, não tem ponto fugir. Mas, porra, aquele pegou pesado, sabe? Fez um clichê ruim assim, de uma forma que você fica, caralho, por que eu tô lendo isso, né? Então, deixa pra lá. Aí, o segundo que eu peguei pra ler, esse aí sim é bem bom, mas esse não terminou ainda, tá no... Eu li 4, né? Eu já vi que saiu a 5, não sei, é desse ano, ou desse ano ou do ano passado. Esse é publicado pela Image, tá saindo. Aí não sei se é minissérie, não fui atrás, não pesquisei para saber se era minissérie, né? Que se chama A Tal Cala Terror, né? Que é uma cidade chamada Terror, um local chamado Terror, uma coisa do tipo. Esse é escrito por um antigo amigo nosso, de Marquito e meu, né? Que é o Steve Niles, que fez o 30 Dias de Noite, junto com aquele Ben Temple Smith, que esse sim não sabe desenhar, né? E Marquito falou na cara dele que não sabe desenhar. Pô, é sério isso? Falou sim. Ele vai mentir agora. Exagero. Que deselegante. Bicho, naquela época, hoje tu já não sabe inglês direito. Naquela época, então, é que tu não sabia mesmo. E o cara, salvo engano, é australiano. É, o irlandês australiano, então tu tá aqui péssimo, então imagina. Tu entender. Imagina essa conversa. E salvo engano, ele tava meio bêbado também, ele tava cheio dos pau também. Eu lembro dessa conversa aqui. A galera fala que pô, o cara tava no FIC. Tu queria o quê? Não tá errado, não, velho. Tá não. Ir pra Minas e não tomar uma cachaça é. E aí, né, esse aqui, então, pra quem não lembra de 30 Dias de Noite, né, é um gibi de vampiro que você passa, acho que é na Antártida, né, se eu não me engano, quando tem uma época do ano lá que o sol não bate, né, não é isso? É num lugar bem ao norte, eu não sei se é no Alasca, mas ou no norte do Canadá, mas é alguma coisa assim, bem ao norte, que aquelas cidades que passa muito tempo no escuro, né? Metade do ano. E esse aqui é desenhado, eu espero que Maurício não conheça o cidadão, se é que é um homem, né? Que é, aí vamos nós, né? É Szymon, só que é S-Z Kudransky, ou alguma coisa do tipo. Ah, esse é bom. Vocês estão malucos? Agora não sei se é bom ou se é ruim, agora calma. É bom ou ruim? Eu gosto. O Kudransky, ele apareceu mesmo desenhando Spawn, e aí é bacana e tudo mais, porque cabia bem na proposta. Só que ele foi fazer o Justiceiro recentemente, do Rosenberg, os últimos arcos do Matt Rosenberg, o Justiceiro. E depois ele fez aquele péssimo Fallen Angels, acho que é Anjos Caídos aqui mesmo, né? No comecinho dos X-Men do Hickman. Que é uma bosta. O gibi é uma bosta. E a arte também. O é uma bosta. O Cable ele não sabia qual era o uniforme de ninguém, né? Ninguém mandou pra ele os visuais como estavam depois da reformulação. Então ele desenhou todo mundo de roupa preta, assim, tipo agente da SHIELD. E o Kid Cable tirando a arma do cu. Porque no gibi, numa folha ele tava sem nada na mão, na outra ele tava com um tabucão gigante, uma faca e 2 pochetes no pescoço, como o Alan gosta. Mas horrível, ele não tem narrativa nenhuma no gibi Justiceiro mesmo. Você tem que ler de dia, no ambiente externo de preferência, porque é tudo preto. E se você comprar o da Panini, que a impressão é mais escura ainda, aí, meu amigo, você tem que estar no verão, assim, meio-dia, 1h da tarde, pra você ler. E você, Marquinhos, tá achando que você que tá exagerando, né? Tá vendo? Não, mas eu não disse isso na cara dele, né? Aí é foda. Mal educado, né, velho? Não, mas aqui o Kudransky tá muito bem. Me perdoe, Maurício, mas tá muito bem mesmo, sabe? E aí, antes você fica com raiva, então, como é um gibi que se chama A Tal Queda de Terror, né? Então você passa a noite, boa parte da história, né? Então, mas aqui tá muito bom, ele tem um desenho assim que casou bem com o negócio. Tem umas cenas assim de gore muito pesadas no gibi. Então ele desenha as partes do corpo assim, bem tensas. Então, além de ser escuro, né, por ser à noite, ele tem digamos assim, uma fotografia vermelha, né, para emular sangue e coisa do tipo, né? Aí ficou bem bacana, cara. O efeito eu gostei muito, assim, como casou com o roteiro, né? Então deve ser como casou com o Spawn, né? Não é pra tudo também que todo mundo sabe desenhar. Uhum. De Lee desenhando terror também deve ser uma porcaria.
outras coisas também, né? Aí aqui como... Eu não ia dizer nada, não. É maldoso demais. Que venenoso, Hoje. que venenoso. Hoje. Passar um rato aqui e morre, né? É só mentir, né? Quem morder a língua também morre. Aí, esse, né, como a gente fala, né, a cidade chamada Terror, né, é uma localidade, para mim não ficou muito claro, então eu já esqueci, né, porque é meio que isolada, fechada em si, e nela mora todos esses monstros clássicos, né, então tem o lobisomem, se não me engano, eles moram em trailer, né, tipo assim, uma comunidade de lobisomem que mora em trailer, né, então tem uns vampiros, né, tem, sabe, esse tipo de monstro, os Frankenstein também, né, que eles chamam de modificados, acho que não, são os Frankenstein que moram nos trailers, né, que eles são meio modificados, é como se fosse usando brinco, esse tipo de coisa, sabe? Uma pegada mais ou menos assim. E aí tem uma família, né, que pelo que eu entendi é tipo um chefão assim do local, tipo um prefeito que é o mais rico, mais poderoso. Ele tem 3 filhos, né, um homem e um casal, que são gêmeos, e esse mais velho, que seria tipo herdar a herança do pai, controlar tudo, algo do tipo, não tá muito claro. Ele vai embora da cidade, ele foge, se casa lá com a mulher, vive fora, assim, né, dessa realidade, né, e esconde da mulher esse passado dele, né, até que chega um grupo, tipo uma SWAT da vida, invade a casa dele da mulher e sequestra ele e vai embora, não sei dizer pra onde vai. Aí nisso se abre 2 narrativas, né? Uma é da mulher, querendo investigar onde está o namorado, o marido, né, que ela não sabe nada do passado, não sabe onde ele foi, ela vai na polícia, né, a polícia desacredita pra variar, né, e um detetive lá se interessa pelo caso, vou lhe ajudar a investigar, porque ele assim tá muito misterioso, né, porque ele sumiu do nada, o celular dele apaga na floresta e ninguém sabe onde ele se meteu, né, então essa é uma linha narrativa da mulher atrás do cara, né, aquela coisa clássica de detetive incrédulo, que lembra o marido, que sumiu, que aconteceu, e a outra do cara falando pra casa, né, tendo que lidar com o pai, né, o pai assim, autoritário assim pra ficar no clichê, né, mas o pai é o demônio em pessoa, né, e ele tem uma relação muito boa com os irmãos, né, de certa forma. Os irmãos têm uns poderes, assim, também diferentes, são muito bons, que se encaixam com a história. Não vou revelar, não é porque é spoiler, não, porque eu esqueci quais são os poderes, mas é muito bom. Isso eu lembro, que era bacana. Tá foda, velho. É o sono. E aí, né, lá pela história, a gente descobre que ele tem uma coisa mais resolvida com a mãe, né, que o pai ou ele mandou a mãe pro inferno, para um lugar semelhante, né? E aí tem, além desse drama familiar e dessa questão que eu falei da esporra dele em busca, né? Tem toda a questão da própria cidade, como ela se comporta, né? Aquele monte de mistério que envolve, né? O que é que o pai representa, né? O que é essa cidade, onde é que ela fica, né? Como é a estrutura dela, né? Onde é que tá a mãe, né? Por que o cara fugiu, e por aí vai, sabe? Então vai abrindo esses dramas e tudo isso com uma dose assim pesada de horror, assim, mas muito bom mesmo, que casa com a arte do cidadão, né? Então ficou perfeito assim, a gente falou isso, né, Mark? Então, que a gibi de terror é complicado, né, porque você toma susto e tal. Então aqui funciona, cara, aqui ficou muito bom mesmo. Inclusive eu achei melhor do que 30 Dias de Noite, né? Pelo menos a primeira série eu gostava muito. Eu até peguei para reler um tempo desse, não reli por falta de tempo, mas aqui tá muito bom, viu? O gibi assim, bem bom. Aí só falta descobrir se é uma minissérie, uma série da Image ou uma série regular, né? Até agora saíram 5, se eu não estiver enganado. Eu vi aqui que tem pelo menos o 6º já solicitado. Não sei se fecha nessa 6ª edição ou se vai seguir aí como mensal, né? Mas parece aqui que são 6. Tá complicado mesmo pegar essas minisséries que estendem e parece que não acaba, né? Mas assim, eu gosto bastante de terror, ao contrário, não gosto de filme, não gosto de ver série de terror, eu cagão pra essas gibi de terror eu gosto. Então, eu fiquei curioso com essa sua descrição. E para alegria do Maurício Dantas, como eu gosto dos desenhos do Kudransky, irei atrás desse belo gibi. Eu confesso que eu nunca li nada assim do Steve Niles, não li 30 Dias de Noite, eu sei que tem outros títulos também, acho que eu nunca li nada dele não me recordo. Se não lembro, não aconteceu. Agora, 30 Dias de Noite tem inclusive filme, né? Tem um filme também. E tem um outro também que eu não sei se é dele, aquele White Out, que até saiu aqui, não é dele não. Mas também veio o filme. Eu gosto também desses gibis assim, esquisitos, meio horror e tudo mais. Agora você gosta ou não gosta do Dylan Dog, Marcos? É um absurdo. Eu gosto do Dylan Dog. Não, sou eu que não gosto. O Dylan Dog até pouco tempo atrás era a única coisa de Fullmetal que eu gostava. O legal é que Dylan Dog... tem o gibi apesar dele, né? A história toda acontece e ele não faz nada. É isso que a gente fala, né? O problema do Dylan Dog, aparece lá o mistério, aparece o terror, se conclui apesar dele, né? Ele não faz nada, fica passeando pela história.
Não, mas eu gosto. O Groucho fazendo piada. Eu gosto também, eu já sacaneei muito, porque moleque, né, dizia assim, mas filme de terror tem que dar susto, e como é que você toma susto no gibi? Mas quando a narrativa é boa, né, como o Dan falou, assim, você não vai dar o pulo, né, com Marcelo Miranda, rei dos cinéfilos, de o jump scare, que é isso. Pulinho do sustinho, em português. E não vai acontecer isso, mas a coisa macabra, a coisa bizarra assim, sem restrição de orçamento e de maquiagem, né, que o desenhista, quando é bom, consegue fazer. Bicho, é legal também. Você fica envolto assim no mistério da coisa, claro, com bons escritores e bons desenhistas. Hellboy, por exemplo, é um negócio desse light, né? Você gosta de ver aquelas maluquices que o Mignola desenha, a personalidade do Hellboy em volta daquilo, né? Que, porra, lá vou eu de novo dar soco em monstro com tentáculo, saco cheio, sabe? E esse aí eu nunca li não, mas chamou a atenção aí. O primeiro não, esse aí do hotel. Parece coisa bem quero ser Stephen King, né, Dão? O hotel aparece para umas pessoas e para outras não e tudo mais. Muito quero ser Stephen melhor King. definição essa porra. É isso aí mesmo. Só que bem ruim. Então eu vou ficar só com esse outro aí. Bom, eu vou falar de um gibi, na verdade de uma coleção, e a gente tem falado muito recentemente sobre essas sagas, né, as coleções saga do Batman, a gente falou um pouco sobre a saga do Batman quando a gente falou do Pilha falando sobre o Alan Grant, né, que muitas das histórias que saíram, que ele escreveu para o Batman estão saindo na saga do Batman, mas eu quero falar de uma das séries que deram origem à saga do Batman, e todas essas sagas que estão sendo publicadas, que é o atual formato, né? Então, são 3 pela DC, a saga do Superman, saga do Batman e saga da Liga da Justiça, 2 pela Marvel, que é a saga dos X-Men e saga do Demolidor, e eu quero falar sobre aquela coleção Lendas, né, que foi talvez a que começou tudo isso, né, no caso da DC, teve as coleções históricas da Marvel também, e eu quero falar do Lendas do Universo DC, Quarto Mundo, do Jack Kirby, que é uma das séries que eu nunca imaginei que eu veria publicada aqui no Brasil, né, até porque quando a Panini resolveu publicar material do Jack Kirby na DC, ela começou com um material talvez menos inspirado dele, né, que foi Superpowers, que é um material que ele só desenhou, e ali já quando ele quase não estava fazendo mais quadrinhos, né, ele já estava muito mais envolvido com animação, mas ele foi chamado para fazer aquele projeto que basicamente era um projeto para fazer boneco, né? Para fazer bonequinho. Quem não lembra daquela coleção Superpowers que saiu aqui ali nos anos 90, anos 80, que agora tá saindo novamente nos Estados Unidos, né, Maurício? Acho que a McFarlane tá lançando, né, uma linha baseada naquela coleção, né? Resolveram fazer uma versão nova daquilo ali, com algumas alterações, né? Tipo, o Batman já é sem elipse, o Superman já tá com um visual mais moderno e tudo mais. Mas é basicamente isso mesmo, é um revival daqueles terríveis 5 pontos de articulação que o povo adora em pleno 2022, vai entender. E aí, todo mundo estranhou porque a primeira coleção que foi lançada foi essa do Superpowers. Aí logo depois a Panini publicou Etrigan, que é curtinha, salvo engano, são 2 ou 3 volumes. E aí chegou no fino do material do Kirby para DC, que foi Quarto Mundo, né? Que foi logo que ele entrou para DC, ou que ele voltou para DC, né? Que ele, depois de todo o sucesso da Marvel, ele teve carta branca para poder criar o seu próprio mundinho ali da DC, só que ele começou, como tinha uma certa restrição na quantidade de títulos e tal, ele começou com a revista do Jimmy Olsen, né, o Superman's pau Jimmy Olsen, né, ou como diria o Dãozinho, o pau do Superman, Jimmy Olsen. E ele começou ali, né, e ali ele começou toda a história do Quarto Mundo, que aí depois teve Senhor Milagre, O Povo da Eternidade e Novos Deuses, né? São os 4 títulos que compõem a saga do Quarto Mundo, Jack Kirby, né? E aí tem toda aquela teoria de que ele escolheu a revista
a revista do Jimmy Olsen, porque a DC, né, falou que ele podia escolher qualquer revista para começar, mas ele queria pegar uma revista que estava para ser cancelada, para ele não tirar o emprego de ninguém, né? Tem essa história, então ele pegou a revista Jimmy Olsen. Aí tem a história que é verdadeira, de que o rosto do Superman era redesenhado, né, para não fugir muito do padrão que os leitores estavam acostumados a ver o Superman ali, e foi publicado aqui, e é aquela coisa, né, é uma máquina de conceito. O Jack Kirby, além de ser um monstro desenhando, ele é uma máquina de conceito, só que a gente tem que reconhecer que ele precisa de alguém junto com ele precisa de um editor, ele precisava de um editor, né? Ele precisava de alguém junto com ele. O pessoal fala que o Stan Lee roubou a fama do Jack Kirby, o universo Marvel sei lá, 80% do Jack Kirby, 1% do Stan Lee. Eu, assim, não acho que isso seja totalmente verdade. É claro que o Jack Kirby teve muito mais influência do que o Stan Lee queria que o pessoal soubesse, né? O Stan Lee sempre foi o cara muito mais marqueteiro do Kirby, mas o fato é que talvez o universo Marvel só é o que é hoje porque tinha os dois, né? Nem o Stan Lee sozinho ia conseguir fazer o que fez, e nem o Jack Kirby sozinho ia conseguir transformar os personagens no que eles são, ou no que eles eram, né, quando eles criaram. E no caso do Quarto Mundo, dessa coleção que apancou, você percebe isso, porque o começo, as primeiras edições de todos os títulos que ele pegou, é uma coisa assim linda. Você vê ali conceito sendo jogado, aqueles visuais maravilhosos, grandiosos que ele fazia. Na minha opinião, a revista do Senhor Milagre é a mais divertida das 4, e é a que dura mais também. Quando começa a que eu acho mais fraquinha é a do Povo da Eternidade. Eu nunca gostei daquele conceito. Depois aparece lá os cabeluns, né? A super cidade, aqueles conceitos lá que ele coloca no da Eternidade. Mas Novos Deuses e Senhor Milagre é muito bom mesmo, principalmente ali no conceito, ali no começo. Mas ali pro meio já dá uma escorregada, porque aí também tem muita. Ele viu viram que ele trazer personagens novos em cada edição estava dando resultado, e aí ele tinha que começar a inventar personagem. Então toda edição tinha estreia de um personagem novo, e meio que o que tinha saído na edição anterior era meio que esquecido. Então isso acaba sendo um defeito. Ela só retoma um pouco do fôlego do começo nas últimas edições, porque quando ele tá ali já pro final, o Povo da Eternidade já tinha sido cancelado, a revista do Jimmy Olsen também já não fazia mais parte do que era responsabilidade do Kirby. Estava saindo basicamente Novos Deuses e o Senhor Milagre. Inclusive, o Senhor Milagre, que é utilizado na mini dos 7 Soldados, do Grant Morrison, é um personagem que foi o Jack Kirby que criou, né? O Shiloh Norman, ele é criação do Kirby, né? No finalzinho do título dele, da passagem dele pelo Senhor Milagre. E aí, no último volume, no 9º volume, é publicado o final de Senhor Milagre e aquela minissérie Hunger Dogs, né, que já foi depois, né, já foi ali nos anos 80, quando ele voltou para DC só para poder concluir a história dele, o Darkseid com os novos, e a luta lá do Orion com o Darkseid, né. Então assim, o final já foi, ele mostrou, talvez pelo tempo que ele ficou longe daqueles personagens, quando ele voltou já era um fôlego novo, então ficou mais interessante o final, mas nada se compara com o começo da série. E por isso que eu digo que ele precisava sempre de alguém junto dele, porque ele fazia tudo, né? Ele roteirizava, desenhava, ele só não arte finalizava, mas ele era o próprio editor, né? E a gente sabe que quando fica desse jeito, mesmo o mais talentoso dos artistas acaba perdendo a mão, né? Acaba se perdendo na própria genialidade, talvez. Então
Mas assim, é um tipo de material que eu nunca imaginei que fosse sair aqui completo. A Panini publicou e publicou nesse formato que para mim é o melhor custo-benefício hoje dos quadrinhos nas bancas. É esse formato saga ou lendas, né? Apesar de que já vem um ou outro volume bem caro, mas ainda acho que é o que está saindo de melhor nas bancas hoje em dia, e já saiu praticamente tudo. A gente estava até comentando há um tempo atrás no nosso grupo lá no WhatsApp, parece que só ficou faltando algumas histórias soltas do Kirby na DC, mas todo o resto que o Kirby fez para DC, principalmente depois da volta dele ali, né, nos anos depois da passagem dele pela Marvel, já saiu tudo, né, porque já saiu aqui Quarto Mundo, Superpowers, Sandman, Omaki, tá saindo Kamandi, já saiu praticamente tudo dele, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter isso na minha coleção e de poder ler essa edição, que a gente até tava falando, queria fazer um set de jagunços especial sobre toda, cada um pegando um título. Talvez saia ainda, não sei, mas terminei de ler agora e apesar daquele cansaço ali no meio da série, o final fez valer muito. Eu tô no meio ainda, eu confesso que não é uma leitura assim, como você falou, Max, o começo é frenético, a apresentação de personagem, na verdade seja dita, assim, o começo do Jimmy Olsen não é tão legal não, quando ele começa... Não, porque ele pega, o começo do Jimmy Olsen ainda tá muito ligado com o Superman, né? Isso. Ele vai afastando, tanto é que eu acho que nas últimas edições o Superman quase não aparece. Isso, e aí você vê que ele criou ali uma porrada de coisa que a gente foi tomar conhecimento aqui, nas mensagens da Bayou, por exemplo, né, como aquela cidade de Cidade Árvore lá no meio da floresta. É a super cidade. É a super cidade. Não, o Habitat, né, que é do Cadmus. É o Habitat, que tem no comecinho. É tudo dele, né, o Cadmus, o Dubilex, que foi coadjuvante ali no Superboy havaiano. O próprio Cadmus, aquela legião dos moleques lá, né? A legião do Newspaper Boys. Newspaper Boys Legion. Isso. Legião Jovem. Isso, Legião Jovem. Então, assim, uma porrada de coisa do Kirby na DC também, que a gente foi ver depois, né? Foi sendo colocado de novo na cronologia pelos escritores posteriores. E vai tomando conhecimento de outras categorias. O Sheila Norman, quando eu li Sete Soldados da Vitória, eu também achei que fosse um personagem novo, né? Bem depois que eu fui descobrir que ele é um personagem já apresentado pelo Kirby e tudo mais. Essa história do Scott Free é muito boa também, né? Dele assumir a identidade do Senhor Milagre, porque o Senhor Milagre original morre. Depois até aproveitar, né? Recentemente mostrou que esse Senhor Milagre foi professor do Batman também, de fugas e tudo mais. Então, o Kirby não tem jeito. O cara é conceito pra cacete e pra tudo, né? Não tinha como ficar incólume a ele não usar essas coisas sensacionais. O pós-crise foi trazer de volta o Darkseid. O Darkseid já tinha aparecido na Legião do Super-Herói no futuro também. Isso é foda. Não tem como você negar ou achar besta, né? O povo ainda fica naquela coisa do desenho do Kirby é feio, o Kirby sem o Stan Lee não é nada, e o Stan Lee sem o Kirby tinha os outros todos, babaquice, né? A mesma galera das polêmiquinhas bestas de sempre. Mas esse gibi é muito bom, concordo com você que chega um ponto ali que dá uma chateada na coisa, mas no finalzinho eu já li, né? Eu li o Hunger Dogs solto há muito tempo. E acaba em alta mesmo. Tô pra ler desde que a gente falou dessa pauta aí do Sete Jagunços. Mas como não animamos, eu tô lendo aqui no meu ritmo. Quando acaba um, eu boto de volta na prateleira, aí pego o outro e boto lá no meu criado mudo e vou lendo assim. Agora é uma puta coleção. Essa não tive como deixar de fazer, não. Acho que o Dan fez também, não foi, Dan? Fiz, e eu acho que nem a própria Panini esperava publicar ou terminar isso daí, né? Mas além da questão dos conceitos que você falou, né? 40 conceitos por página, o que eu acho mais massa é o visual, né? Tem umas páginas assim duplas de uns automóveis, dos veículos, de umas naves, assim, que é muito. Não, você fica babando naquilo, porque você fica imaginando. Parece que salta da página. Isso. É até clichê quando a gente fala dos desenhos do Kirby, que salta da página quando tá ali mais do meio pro final. Aí não é só desenho, ele já faz umas colagens, ele faz umas coisas assim que ele tinha feito já ali em Contos de Asgard, né? No Thor. Mas aí ele
leva aqui num outro nível, é uma coisa impressionante, impressionante. E quando você para pensar que o contrato de trabalho dele, até isso eu li, que eu também li eu li há pouco tempo, eu terminei de ler o Quarto Mundo há pouco tempo, né? Porque na pilha, né, tava grande, então eu terminei de ler não tem muito tempo não. E eu li mais recentemente ainda a edição de Omake, que a gente até tem um Sete Jagunços falando sobre Omake lá atrás, só que aí a gente focou na minissérie do John Byrne, né, que saiu aqui em Cura. Então esse daí você pode ir atrás de Scan sem medo de ser feliz, porque duvido muito que saia por aqui novamente. Você não vai conseguir achar o que já tinha saído aqui, que eu acho que saiu pela Nova Sampa. Foi uma editora bem pequenininha. E tem uma introdução ali do Mark Evanier, que foi meio que aluno, parceiro do Kirby. O contrato do Kirby com a DC era de 15 páginas por semana para desenhar. Então, assim, se não tem título, aí falando assim que os títulos que ele fazia estavam sendo cancelados, tal, e não é assim, tá sendo cancelado, faz o que tem, não, arruma outra coisa pro cara desenhar. E ele fazia 15 páginas por semana. Tem desenhista hoje com mesa digitalizadora que não faz isso por mês. E claro, né, o Kirby não tinha Instagram, não tinha TikTok pra ficar curtindo as cosplays gostosinhas e tudo mais. Ali é trabalho mesmo. Mas é verdade, isso é que me impressiona. Repito, não tô defendendo nunca a quantidade de trabalho desumano que os desenhistas tinham naquela época. Sim. O cara tinha que fazer... Fora que era aquela coisa, né? Tinha que desenhar os originais que não tinham noção do preço daquilo, né? Foi depois disso que Neil Adams briga, que foi fazer, foi o Neil Adams que interviu para ele pegar o coisa de novo, mas tinha muito que se perdeu, né? Que o pessoal, aquilo dali não tinha valor de arte, o pessoal reciclava, jogava fora. O Dítico disse uma vez que aquilo só juntava poeira na casa dele e jogava fora. Imagine, os páginas originais do Homem-Aranha limpando cocô de gato. Bom, mas assim, vamos ver se a Panini acaba publicando o que falta do Kirby, né? Tá fazendo o Kamandi, eu não sei se já terminou, mas vamos ver se sai o restante. O problema é só o preço, né? Esse gibi do Kamandi mesmo estão absurdamente caros. Você tem que esperar aí um combo de promoção com cupom, com cashback para ficar só o dobro, metade do triplo, na verdade. Mas é uma tela bacana. Eu peguei o Sandman dele, né? Que tava numa promoção bacana também na Amazon, acho que ainda tá. Bota o link aí, Marquito. E esse vale também. Ainda não comecei a ler, mas dei uma folhada e putz, bicho, é massa demais os conceitos, a loucura toda que ele consegue colocar por página, sem preguiça, né? Hoje os caras ainda colam fundo digital, repetem quadro, naquela coisa do Bendis, né? Pois é. E você, Maurício Dantas, você está lendo? Pois é, você sabe que eu gosto de uma treta, né? Eu fui até lá umas 4, 5 semanas, talvez um pouquinho mais antes dessa gravação, começou a sair aqui no Brasil o mangá chamado Tokyo Revengers, né? Os Vingadores de Tóquio, que é um mangazinho aí que veio com uma polêmica porque existe aquele símbolo manji, que é aquela suástica invertida, né? Na verdade, que é o que justamente o manji do Blade usa, né? Isso, Lâmina do Imortal. É o mesmo problema, que inclusive no filme recente do Lâmina do Imortal, ele não usa, né? Ele usa um kanji, um ideograma japonês nas costas para evitar problemas com o mercado ocidental. Eu acho que na capa ocidental, mas no mangá ele usa... No filme novo. Ele, tá. Como mirou pra cá também, né? De um diretor japonês famosíssimo, um cara extremamente violento. O filme é muito bom, bem fiel ao gibi, inclusive, ao mangazinho, né? O gibi é mangá é gibi. E ele existe, né? Em relação a esse Tokyo Revengers, sempre os desavisados e os comentaristas de sofá do Twitter que gostam de tentar arranjar aí uma polemiquinha. Não sabem como a gente sabe fazer uma polêmica de verdade. O Dãozinho aí, nosso PhD tem tretas. Então, eles fazem essas besteiras aí. Esse mangá veio pra cá, tá bombando lá no Japão, tá pra acabar por agora. Eu vi até uma notícia recente que a JBC, que é onde tá saindo aqui no Brasil,
ia lançar o final junto com o Japão, o que acho que é inédito, né? Não acredito que vai dar certo, mas tá aí a notícia. E é um gibizinho de viagem no tempo, que é um tema que eu gosto bastante, vocês sabem. Eu leio qualquer besteira, assisto qualquer porcaria com viagem no tempo. E a gente acaba achando algumas coisas boas no meio aí. Esse mangá eu li o primeiro volume só, não segui muito ainda não. Mas me pegou porque tem um desenho bacana, começa muito estranho, como muito mangá, né? O cara ainda tá aprendendo a desenhar quando dão a ele um título maiorzinho. O mangá é do nome pequeno aqui, é o Ken Wakui. Eu não conheço ele de outras produções, eu dei uma olhada aqui em algumas coisas que ele fez e não reconheci o nome de nada, a maioria inclusive já está traduzido em inglês, Abaddon, Desert Eagle e mais alguns em japonês mesmo aqui, que eu não vou me arriscar para anunciar. E o traço dele é legal, um tanto estilizado, assim, principalmente nos olhões e alguns pescoços que parecem quebrados no comecinho, mas ele vai afinando ali, pelo que eu vi de algumas artes mais recentes, né, de volumes mais recentes do mangá. E basicamente é um cara que é na sua juventude, né, no high school japonês, e acabou entrando numa gangue, uma gangue local, eles se metem numa confusão lá, acabam sendo vassalos de uma gangue maior, tipo o Yusuke lá de Yu Hakusho. E só que ele não é bad boy, essas coisas todas não, ele tinha, sei lá, sua atitude e tudo, mas nunca foi essas coisas todas. Tinha uma namoradinha, pra quem ele tava pouco se fudendo, mas a menina é apaixonada por ele. Essa namorada tinha um irmão, pra quem nunca se importou também. E aí a vida dele, ele se forma, né, e como a maioria das pessoas, dos otários do colégio, eles acabam sendo um babacão. E descobre um dia na TV, né, mudando de canal, que essa menina com que ele namorou, né? Quer dizer, ela namorou com ele só tava com ela porque ela era bonitinha e cuidava dos ferimentos dele quando ele brigava na rua. Ela e o irmão morreram num tiroteio. Aliás, minto. É isso mesmo. Ela e o irmão morreram no tiroteio. E ele acaba, sem querer, mas não tem explicação ainda, né? Focando nisso, pensando que se pudesse voltar no passado e evitar que isso acontecesse, tudo mais. E ele consegue, logo nesse primeiro volume. Alguma coisa dispara, ele viaja no tempo pro dia, né, que ele acaba se metendo na treta toda lá e não tenta evitar, mas não lembra direito o que aconteceu e tudo acontece igual, eles acabam se tornando vassalos lá e dessa gangue maior, mas ele no final do dia ele encontra a namorada e tudo mais, depois encontra o irmão da namorada e diz, no dia tal, do ano tal, não peguem o metrô, senão vocês vão morrer, evite isso, tudo mais. E aí ele consegue evitar, ele volta pro presente de repente e descobre que a menina continua morta, o irmão dela consegue se safar, né, com as indicações que ele deu, mas não conseguiu salvar a irmã, e aí encontra ele de novo, vai à terra dele e diz assim, ó, você falou desse dia e tudo mais, eu fiz o possível, não consegui, o que é que você sabe? Eu me tornei um policial, um investigador para tentar descobrir como é que essas coisas aconteciam, o que é que esse envolvimento da família com gangue, né? A irmã dele com o irmão de gangue e tudo mais. Então eles têm uma teoria lá e conseguem simular de novo essa viagem no tempo do passado dele, do personagem principal. E a ideia é, com as informações que o policial, né, o irmão menor que no presente é policial, tem de gangue e tudo mais, assim, ó, você tem que voltar no passado, você tem que evitar que fulaninho da gangue tal se encontre com fulaninho da outra gangue, porque eles vão brigar, vai ter a fusão das gangues e vai ser uma onda de violência, muita gente vai morrer. Então a ideia é evitar esse passado, não para salvar essas vidas todas aí, mas para tentar salvar a vida da namoradinha dele, né, e ele tentar se sentir importante de novo. Tem essa coisa do japonês, do o que é a vida, o que é ser adulto e teololó, mas tem uma ação bacana mesmo, faz sentido o sucesso, não é nada de outro mundo, mas é um mangazinho divertido de ler. Eu acho que vale mais a pena até assistir o anime nesse aspecto, porque o mangá ainda tem umas probleminhas de traço e de narrativa, pelo menos, repito, nesse primeiro volume foi o que eu li. E o anime eu dei uma olhada nos vídeos e é muito bem feito, muito bem desenhado, animado. E aquela coisa, você vê um por semana, né? E quando você já tá esquecendo, aí você vê o episódio seguinte e vai lembrando do anterior quando tá vendo. Esse é uma diversãozinha bacana. Eu recomendo, mas eu não me recordo agora quanto é que tá o preço disso aqui no Brasil pela JBC. Tá salgadinho. E tá com uma edição bonita. Eu cheguei a ver uns vídeos aí, o pessoal fazendo. Não tem em banca, né? JBC não publica mais em banca.
Mas... Sai em algumas bancas, assim... Mas é banca que pede direto a ele, né? Tá saindo aqui... Não, olha, é o Tokyo Revengers, né? O volume 1 não tá, assim, não tá tão caro, não. Tá por R$25,40. Baseado no volume 1 e volume 2. Na verdade, estão com 25% de desconto na data que a gente tá gravando, né? Como isso já ajuda. Pelo que a gente tá vendo o preço de mangá da Panini não tá saindo por menos de 30, R$35, então... O problema é porque, assim, a gente tava acompanhando, não sei se o Dão continua com o Hokuto no Ken. Continua, Dão? Continuou. Saiu 15º, acho que mês passado, agora em agosto, ou foi julho. Cai a periodicidade, ninguém sabe qual é, né? E tá terminando, né? Acho que são 18, né? Se eu não me engano. Eu acho que essa coleção são 18 mesmo. É a mesma coisa do Haikyuu, né? O Haikyuu também ele sai mais caro, né? Mas ele é formato Big, né? Não, Haikyuu acho que é R$40, ele tá saindo no formato Big. Eu até diria que compensa, Marcos, mas o problema é que o papel é muito ruim. Eu comprei esse primeiro de Haikyuu e aquele papel quase transparente. E aí quando você reclama, vem um fã de editora dizer, mas olha aqui, essa edição aqui que saiu no cu do mundo, também o papel é ruim. Bicho, não importa se o papel é ruim lá do outro lado do mundo. Eu tô reclamando desse aqui que eu tô na minha mão, né? Que custou meu dinheiro. Se lá tá errado. Foi o que você pagou, né? Do outro lado do mundo não foi o que você comprou, né? Foda-se. Foda-se o coreano, o alemão, o francês que pagou pro papel cocô. Eu tô reclamando do meu papel cocô aqui na minha mão que custou meu dinheiro. Papel da média, inclusive. É tipo o Ultraman, que vai piorando o papel a cada edição, até que eu larguei na 6. Que a JBC esqueceu, né, que tava publicando mangá, ficou mais de um ano sem lançar. Cobrando dizer, não, semana que vem vai ter novidade, mês que vem tem novidade, aguarde aí, não tinha nada. Aí de repente eles começaram a lançar de novo, lançaram os 8 primeiro no box. Muito caro e sem nenhuma revisão, né? Foi só encalhe mesmo, né? Não teve nenhuma republicação nem nada, não. E não sei, eu não gosto disso não, até porque são edições lindas, capa bacana e tudo mais, mas aquilo ali em 6 meses, principalmente porque parece que só faz gibi pra quem mora em São Paulo, Curitiba e lá pra baixo, né? Aqui pra cima, onde a gente mora, com umidade, com calor e tudo mais, não raro esses gibis você olha em volta assim, já estão amarelando, já estão ficando com página grudando e tudo mais, e aí é foda, é gastar dinheiro pra ler uma vez e jogar fora. Ou você vende logo, ou você vai ver o gibi deteriorando aí aos poucos. Isso daí, cara, fiquei sabendo que se trata agora que você falou, porque eu só lembro dele da polêmica mesmo, sabe? É difícil sem contextualizar, né? Porque, cara, o Japão tem uma relação com um símbolo, né? Que nem é um símbolo nazista, né? É um símbolo deles, inclusive, né? Os nazistas, como tudo que fizeram, só se apoderaram, né, do símbolo, então ele tem uma relação completamente diferente da gente, né? Isso aí pra eles é muito normal, né? Assim, tudo bem, não é tão normal assim, mas eles lidam com isso de uma forma muito mais diferente que a gente, né? Então eu lembro da polêmica, mas não lembro, cara, não faço ideia que era isso aí que você falou a história, sabe? Nunca fui nem atrás. Mas pra ficar nessa questão de dar preferência ao desenho do que é o gibi, que eu tava pensando hoje mesmo antes de gravar, que eu pensei em falar, se fosse o caso, é o lá da pintura, né? O Blue Period, né? Porque eu assisti essa Netflix e tô lendo o mangá agora, né? E aí, cara, é um gibi sobre pintura, né? Sobre artes plásticas. Então, é óbvio que o anime é melhor, né? Porque é colorido, né? Não faz sentido. Assim, o gibi é muito bom, cara. A história em si é uma história bem besta, né? Esses slice of life, né? É bem prisona assim e tal. De ensino médio, né? Sair do ensino médio, fazer vestibular, todo esse drama de fazer vestibular. A história é muito boa, você consegue acompanhar, você lê numa sentada assim, sabe? Rapidão, cada volume, é bem legal. E aí a autora ela fez um esquema de como são vários estudantes de pintura, né? Cada um tem seu traço, tem o seu estilo. Cara, no final da edição tem os agradecimentos dela, então ela agradece a quem fez a pintura, né? Por exemplo, tá, o personagem Marquito fez um quadro, né? Então ela chama um desenhista para pintar o quadro do personagem Marquito. O personagem Maurício fez um quadro, então ela chama outro cara para pintar, para fazer estilos diferentes. Então uma lista assim, de uns 15, 20 artistas que fizeram, cara, e tem lá dizendo, ó, página tal, quadro tal, é esse artista aqui, página tal, quadro tal, esse artista aqui. Então, cara, uma galera assim, então fica crível porque são estilos diferentes feitos por artistas diferentes, né? Mas é obviamente, de novo, né, que no desenho é muito melhor por ser colorido. Então, é uma explosão de cor e das tintas pegando lá, né? De estilo de pintura, né? Ele tem uma coisa assim que
é quase no limite da diversão e da chatice, daquela coisa mais técnica, né? Esse estilo de pintura é assim, esse estilo de pintura é assado, né? Você começa o quadro assim, você começa o quadro assado, né? Você faz isso, faz aquilo, né? Esboço, sei lá o que, sabe? Tipo de tinta, tipo de pincel. Então ele fica muito no limite disso, né? Não chega... Só que tem dedo mais pra diversão do que pra chatice, mas no gibi, né? No anime não, o anime é só ladeira abaixo da diversão mesmo. Então, tem no Netflix, né? São 12 ou 13, são 12 episódios, você assiste rapidão, assim, é muito bom mesmo. Mas o gibi, eu acho que são 10, vão sair 10 ou 12 volumes também. É bem divertidinho também. Mas é caro, né? Eu acho que esse gibi da Panini base tá R$35 agora o preço. Isso, é mais ou menos isso. O base da Panini tá saindo mais esse preço. Eu acho que Spy vs Family saiu por R$35. Que tá no oitavo ou no nono, saiu agora. Foi o nono. Tá no nono, saiu agora, eu né? recebi hoje o nono. Isso. Pois é, não tá fácil não, como diria o outro. Só não dá pra confiar muito nisso aí o anime pode ser melhor, viu, Dom? Porque tem um mangá que eu gosto muito, chama Beck, Mongolian Chop Squad, que é de uma banda de rock, né? Apesar do nome, é Beck, B-E-C-K mesmo, que nem o Beck americano, mas não tem nada a ver com ele não, uma banda de rock japonesa. E aí fala do mundo do rock, da realidade japonesa e tudo mais. O cara com certeza tinha banda que ia falar disso um dia e aí fez um mangazinho, que é muito bom. E enquanto o menino tem uma puta voz e tudo mais, quando eu fui ver o anime, toda vez que o menino vai cantar, não aparece a música, não tem a voz dele, só aparece tipo assim, o instrumental e como se fosse um coro de anjos, um ruído branco, assim, todo mundo impressionado com a voz do moleque, como é linda. É melhor você imaginar isso do que você ser enganado desse jeito na porra do... Demais, né? Se falarem, vão dizer que é narrativa, né? Mas é muita sacanagem isso aí, né? Pelo amor de Deus. Aí tomar no cu, né? Com o perdão da palavra. Com o perdão do português. Né? Pois é, bom, mas me interessei, gostei também da descrição desse mangá. É tão louco que deve ser bom, né? E vocês sabem que eu gosto de mangá maluco, né? Então... Não, nem comece, por favor. Gigante tá acabando, viu? Falta só um volume pra acabar. Opa, é mesmo? Falta um volume só. São quantos? Vão fechar em quantos? Vão sair em 10. Falta só o 10º. Eu tô torcendo pro Hokuto no Ken. O Hokuto no Ken tá 40, né, na Amazon em promoção, né? Cara, o Hokuto no Ken eu parei na 7ª, aí eu comprei o 9 e não achei o 8 num preço legal. Aí agora tá tudo caro e os antigos que esgotou. Aí tá ruim de achar porque tá caro também. Mas tu seguiu comprando ou tu parou no 9 mesmo? Eu parei nesse porque eu não peguei mais nenhuma num preço bacana. Aí não peguei mais nenhum. Eu também parei pelo 7, 8. Acho que nem o 8 peguei. Não, então quando eu tenho fotocópia para o 15º agora. Quando eu acabar, eu deixo aí. Olha aí. Tô esperando o ping-pong. Igual tá aqui, vou tentar mandar por um primo meu. Primo de Carol que vem aqui, eu vou mandar por ele. Ping-pong. Olha aí, tá vendo? O Hokuto no Ken eu posso mandar até eu li até o 9, até ele chegar eu posso ler até o 12, mais ou menos. Posso mandar. Pronto, conversaremos. Então é isso, né? Tem algo mais a acrescentar, senhores? Não, agora já estamos em setembro, né? Feliz Natal já, né? Semana que praticamente, vem, depois de 6 anos em agosto, né? Feliz Natal aí, né? Acabou o ano, né? Graças a Deus. Então é isso. Dãozinho, volte outras vezes. Me chame. Como diria Belmark, né? Se me chamar, eu vou, né? Você é um pilantra, Maurício Dantas. Dãozinho tá no PPP, o Partido do Podcaster PZP. Vote nele. Bom, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br